Quando a gente testou positivo a primeira vez, nós testamos juntos, né? Foi eu e ele. E foi naquela época onde estava no boom da pandemia, né? Onde aqui em Patos tinha na média de 500, 600 casos por dia. E então a gente se isolou em casa e estava tudo certo. E o Marco não passou mal. Essa é uma surpresa para nós, porque ele não chegou a passar mal em casa para a gente ir para o hospital. A gente tinha um oxímetro em casa e de todas as vezes a gente ia medindo. E numa dessas vezes a dele deu baixa, só que ele não passou mal. Aí com muito custo eu peguei, tomei um banho e fui pro hospital de campanha ver o que era. Cheguei lá, minha saturação deu mais baixa ainda. Quando eu entrei para fazer a ficha, eu entrei para uma salinha lá, né? Todos os pacientes com Covid, foi na época do pico, né? Todo mundo com Covid. Aí nisso a enfermeira chegou e me colocou no oxigênio para me respirar mais tranquilamente. No início a gente pensou que não ia ser tão grave, né? Que ele ficou em casa aqui, a gente pensou que era uma tossezinha, uma gripezinha que ia melhorar, né? Então foi só agravando. Então nesse momento a gente foi para Santa Casa, fomos muito bem atendidos lá, né? Todo o primeiro suporte que o Marco precisava foi dado. No primeiro momento ele estabilizou muito rápido no oxigênio, né? Então na nossa cabeça era um oxigênio e a gente ia para casa no outro dia, só que não. O médico precisava de internar. Na época aqui, né, que estava muito cheio aqui, os hospitais estavam até fechados. E nisso não tinha vaga no hospital de campanha, até então beleza. Eu falei, como é que eu faço, vou para casa? E não, tem uma vaga para você em São Gotardo. Não tinha hospital nenhum, daqui levou eu lá para São Gotardo e foi muito difícil. Cheguei em São Gotardo, lembra isso, eu tenho memória até hoje. Fui na ambulância conversando com o enfermeiro, cheguei em São Gotardo caminhando. Desci da ambulância caminhando, né? Entrei no quarto, tinham 2 camas de solteiro, perguntei à enfermeira, moça, qual cama que eu fico? E ela pode escolher a cama que você quiser. Eu lembro até hoje, fiquei numa cama encostada na parede. No que eu deitei na cama, ela veio com oxigênio em mim, né? Eu lembro que eu liguei pra minha esposa, conversei com ela, mostrou bem, pode ficar tranquila. Isso eu acho que foi no sábado para domingo. Aí no sábado para domingo, eu acho que eu passei uma durante a noite, perdi a saturação, eu desmaiei, né? Aí eu não vi mais nada depois. Eles me levaram pro CTI, né? E disso eu não lembro de mais nada depois. Quando foi na segunda-feira, ligou pra minha esposa, vamos entubar o Marco Antônio. E lá em São Gotardo, eu não pude ver ele mais. O hospital era totalmente isolado. Isso foi numa sexta-feira. No sábado de manhã, o Marco já foi pro CTI, né? Aí parece que a ficha caiu de que não era só um oxigênio. E então começou a nossa luta diária ali do Marco no CTI. Nas próximas semanas, acho que não deu nenhuma semana, o médico contactou a gente de que ele não respondia só mais a oxigenação normal, né, as fisioterapias, e que ia ser necessário entubar. Ali já bateu a preocupação, sabe? Eu estava tranquilo, achando que ele ia lá e ia voltar. Eu já estava tendo essa fé que ele ia lá e não ia ter nada. Mas a hora que falou, tem que entubar, ali eu vi a preocupação e bateu aquela angústia, né? Aquele medo de perca. E por glória de um anjo, né, que é o Cezinha, que foi o anjo de todo esse processo nosso, ele conseguiu uma vaga para o Marco no Fátima, daqui de Patos. E então veio a decisão, né, transferir o Marco entubado, né, sedado, muito instável, como que eu ia fazer isso e tomar essa decisão. Nesse momento minha sogra, né, a mãe do Marco, já estava comigo lá em São Gotardo. E aí ela me disse, Jô, o que você decidir, eu tô do seu lado e eu confio que vai dar certo. E o médico me disse que somente autorizaria se eu garantisse que viria um médico muito confiável e experiente na ambulância, porque ele poderia descompensar ali no meio do caminho. E mesmo assim, até esse momento, eu ainda não sabia a minha decisão, o receio de uma transferência. E aí eu pedi para Deus na minha cabeça, eu falei assim, Deus, me dá uma resposta, porque sozinho eu não dou conta. E eu falo que foi Deus mesmo que me deu, porque nessa hora, um dos médicos voltou até a sala e pôs a mão no meu ombro e disse, leva rápido. Foi a mesma coisa de Deus falando, pode levar ele. E a gente decidiu trazer ele para Patos. Fiquei sabendo através de um amigo meu que é um enfermeiro, o rapaz que conseguiu a vaga no Fátima, sabe o meu Cezinha, né? E ele me contou depois que durante o caminho, na vinda do translado para cá, para Patos, né, eu estava ligado na máquina do respirador, né? Aí como eu sou muito agitado, eu comecei a acordar na ambulância. Isso não pode acordar quando você está sedado, não, você rapidinho uma parada, né? Eu vi na frente e eles atrás, e chegou um percurso ali perto de Carmo, eu acho, e eu não encontrei mais ambulância. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. E eu comecei a diminuir a velocidade, diminuir nada.
Eu falei, aconteceu alguma coisa. E eu fui acordando, não tinha sedativo dentro da ambulância para me sedar, né? Aí diz ele que bateu na ambulância, né? Entrou para o motorista entrar no carro. O motorista não queria parar. Segundo o motorista, dava tempo de chegar aqui no hospital em Patos, né? E lá não dá tempo de chegar no hospital. Tá chegando, ele vai dar uma parada, vai morrer. Eu cheguei no Fátima, o pessoal lá me esperando. E cadê a ambulância? Eu falei, cara, não sei. Todo mundo começou a ficar preocupado. E tá eu ligando para um amigo meu que estava dentro da ambulância. Que é enfermeiro. Aí com muito custo ele bateu no vidro, o cara entrou no carro, né? Ele entrou no hospital do carro, me sedaram, eu acho que me sedou até nos pés. Tiveram que entrar com ele correndo, acho que em carro mesmo. Entraram com ele em urgência no hospital lá, o pessoal deu alguns medicamentos para ele. Ele foi voltando e seguiu o caminho até o Fátima, onde ele foi internado novamente, entubado. Depois disso, o Marco teve uma melhora muito rápida, muito boa. Trocaram as medicações dele aqui e dentro de 9 dias o Marco já foi estubado. Então ele saiu do tubo, ele acordou, ele ficou consciente e saiu do CTI. E nisso a gente foi para casa e a gente ficou em casa 6 dias. No 6º dia, o Marco sentindo um incômodo nas costas, tá doendo minhas costas, doendo, e a gente assimilava a dor muscular por ele ter ficado muito tempo deitado. Certo dia, eu jantando na minha mesa ali, né, comendo macarrão de panela que minha sogra tinha feito, né, eu comecei a jantar na mesa, do nada eu comecei a sentir uma dor pro lado esquerdo, uma dor muito forte. Comecei a perder o ar, senti uma dor forte. Eu larguei o prato, na hora levantei e fui pra mesa. Antes eu sentia muitas dores quando estava internando, dor na perna, dor dos lados, devido à internação, né? Eu achava que era aquelas dores normais, dor comum mesmo. Aí eu fui para a cama, senti muita dor, ficando ofegante, perdendo ar. Mas nesse intervalo, a minha mãe me chamou e falou assim, temos que levar o Marco para o hospital agora, que ele não tá legal. Falei, mas não tem nada. Esse dia meio que eu passei, eu fui no hospital durante o dia, né? Fiz um raio-x do tórax, não tinha nada. Meu tórax, meu pulmão limpinho, não tinha mancha nenhuma. E eu falei, não é nada não, gente, essa dor normal que eu tô sentindo. Só fazer uma massagem aqui que melhora. E com muito custo eu perdendo ar, minha sogra foi pro hospital. Levantei da minha cama, entrei no carro, fui pro hospital. E eu lembro que eu desci a rampa do Fátima, que na hora que eu estacionei, eu já abri a porta do carro e gritei, traz o oxigênio. Só me recordo disso. E nessa hora, eles já chegaram com a máscara de oxigênio. Me recordo que o Marco chegou saturando 66 nisso. E o médico do plantão, de imediato, já me chamou e falou, vamos subir com ele pro CTI agora. Já me colocou na cama lá do quarto do Fátima, do pronto-socorro. E como eu já me conhecia do Covid lá, né, eu já me veio com oxigênio, a máscara de oxigênio. No que ele me colocou a máscara de oxigênio, eu já voltei minha memória, minha consciência foi voltando. Eu já comecei a respirar normal, tranquilamente, nisso minha consciência foi voltando. Aí, beleza, fiquei lá no Fátima esse dia. Depois o médico veio de plantão, pediram um raio-x de novo, trouxe a máquina de raio-x, né, tiraram um raio-x do meu tórax. No que ele tirou o raio-x comparado com o raio-x da tarde, tinha uma mancha no meu pulmão, ou seja, deu um pneumotórax. Aí depois disso eu fiquei internado lá, fiquei 140 dias direto. Aí foi onde começou a minha luta do Covid, né. Depois disso não voltei para casa mais, não. Os 60 primeiros dias era eu que via o Marco todos os dias no CTI, né? Saía de lá cada vez mais na fé que tudo daria certo, né? Tinha dia que a gente achava que não, hoje não vai dar certo, mas era assim. Apegada na mão de Deus, de Nossa Senhora de Fátima, que ficava lá naquele corredor lá, a gente sempre lá fazendo as orações, que a Josi era do lado. E por mais que eu vi o Marco mal, mas eu disse, falava, Ju, vai dar certo. E depois que veio tudo de novo, foi assim, a gente teve que aprender a ter fé, que às vezes a nossa fé estava um pouco escondida. Eu acho que a gente tirou uma fé assim que a gente não sabia que a gente tinha, para dar esse suporte para a Josiele, né? E principalmente ela mesma nos dava força ao mesmo tempo. E ele foi, no decorrer dessa doença, que foi uma doença realmente complexa para várias famílias, mas a família do Marco Antônio e o Marco Antônio foi especial. Por quê? Um rapaz jovem, né, totalmente eutrófico, sem nenhum problema de saúde, magro, internou com Covid e foi agravando, né? Ficou aqui com a gente, acredito que mais de 60 dias, entre a fase inicial, internação de CTI, complicações, sair de CTI, voltar, passou por vários momentos muito difíceis. E aí, desde então, nós ficamos acompanhando o Marco, na evolução dele. As cavitações, ele teve uma perda muito grande da massa pulmonar, teve que fazer 2 ou 3 cirurgias pulmonares, se eu não me engano, para melhorar a função pulmonar, descolar a fibrose pulmonar.
Eu acabei anestesiando ele várias vezes nessas cirurgias. Acho que as cirurgias pulmonares, todas fui eu. Ele teve um pneumotórax bilateral, que é uma condição que você tem uma perfuração na superfície do pulmão, e aí começa a escapar ar entre o pulmão e a parede torácica, né? Quando você tem uma situação dessa, associado com um quadro respiratório grave de Covid, que o pulmão está todo comprometido, a situação de oxigenar o paciente, ela fica muito mais difícil, né? Então, ele estava com o pulmão bem colapsado, né? E com muito escape de ar pelo dreno. Então, eu precisei de tentar conter esse escape aéreo de alguma maneira, né? Então, eu iniciei o procedimento por vídeo, toracoscopia, que a gente entra com a câmera, né? Mas a situação era uma situação muito desfavorável. Tive de suturar esse pulmão dele manualmente, né? E colocando como se fosse um selante que chama pericárdio bovino, né? A gente coloca esse selante para tentar reduzir o escape de ar. E funcionou parcialmente, né? Num primeiro momento, o pulmão dele expandiu, mas a oxigenação continuou muito ruim. Ele chegou a um determinado momento que, mesmo com o pulmão expandido, não conseguia oxigenar, entendeu? Assim, ele mantinha um nível de oxigenação no sangue muito baixo. Isso interfere em vários sistemas do corpo da gente. Eu me recordo que esse foi um dos períodos mais difíceis porque eu não dormia, com medo dele passar mal, né? Então eu lembro que lá nos corredores do Fátima tinha as garrafas de café, que eu enchia o copão de café, sentava na poltrona e bebia café a noite inteira. E eu olhando aquelas borbolhas, porque quando você coloca um dreno, fica um líquido que vai saindo ali do seu pulmão, e se borbolhar demais significa que tem muito ar ainda, e a gente ia entendendo um pouco o processo da medicina, né? E via assim, ele muito forte lutando. Cada visita naquele CTI eu via o Marco não se entregando, sabe? A gente via a recuperação dele muito lenta, mas ele mais forte ainda naquela cama daquele leito. Aí o Denner conversou com a gente e falou assim: ó, Josiele, eu te chamei aqui porque a gente está tentando de tudo, mas eu não posso mais esperar. Inclusive, eu não posso nem esperar o horário da visita, nós vamos ter que entubar ele de novo. E aí eu queria que vocês fossem lá, visse ele um pouquinho, coisa rápida, porque ele tá muito cansado, e assim que você sair a gente já vai entubar, porque ele não consegue mais respirar sozinho. E aí o irmão dele entrou para essa visita, né? E eu falo que se eu hoje pudesse escolher, eu não entraria. Porque foi uma das piores cenas da minha vida, ver ele querendo respirar e não conseguia, né? E eu lembro que ele pegou na minha mão e falou: fica aqui. Foi a única coisa que eu consegui entender, né? Porque não dava para entender muito, porque não tinha ar. Falei: não tem mais cura, doutor? O que tem que ser feito? Ele só um transplante. Falei: então pode me internar agora e tira meu pulmão, dá pro meu irmão. E ele: não é assim não. Falei: não, pelo amor de Deus, me interna agora. Eu sou responsável por mim, eu quero dar meu pulmão para ele, né? Aí ele foi me acalmar ali, me explicou, né, que no país só tem 2 hospitais, 2 lugares no Brasil que faz essa cirurgia. E se ele saísse dali naquele estado que ele estava, ele não aguentava, então ele tinha que dar uma recuperada. No domingo o Marco ainda não tinha respondido a essa intubação e era o aniversário dele. E aí o Denner me chamou novamente, né? Toda vez que ele chamava a gente antes do horário da visita, a gente já sabia que era alguma coisa diferente. E ele me disse: ó, o Marco não respondeu a intubação, ele já tá com as doses máximas de adrenalina, de drogas, né? Que o corpo pode suportar. E se ele continuar assim, ele não vai passar de hoje. Então ele pode vir a óbito a qualquer momento. Então e eu lembro que eu perguntei pra ele: não existe nada que a gente possa fazer? Aí ele disse: Josiele, só um milagre. E eu lembro que eu bati as mãos na perna e falei: então deixa comigo. E aí você desce a rampa. Na hora que eu desci a rampa, a primeira pessoa que eu vi foi o pai dele. E aí eu perguntei: como que eu vou falar pro pai dele que o filho dele vai morrer? Foi o dia que a enfermeira falou pra mim: Cícero, por que você não entrega ele pra Deus? Que ele tá sofrendo muito. Falei: não, eu não entrego não, ele vai viver, se Deus quiser. A Jo mesmo disse no dia do aniversário dele, não era uma despedida que a gente estava fazendo pra ele. Talvez era o momento da gente fortalecer mais ainda na fé. Me lembro nitidamente
da gente rezando as 1000 Aves Marias e acolhendo os vizinhos, e aquela corrente de oração, foi muitas orações em prol do Marco. A minha mãe me ajudou muito nesse momento, que nesse dia ela entrou e ela rezava o terço com ele o tempo todo, né? Sem respostas, sem saber o que ia acontecer, sem saber se ia acontecer alguma coisa na hora. E aí, na segunda-feira de manhã, a madrasta dele, né, trabalha lá. Trabalhou no Fátima. Então, ela tinha notícias mais rápido do que eu, porque a gente não tem muito acesso. E ela me avisou, Jô, o Marco saturou 90, que era o mínimo para ele poder já começar a ter uma resposta ali, né? Então, nesse momento, a gente começou a ver uma luz e viu que realmente, que se fosse pro Marco ir, né, embora desse mundo, ele já teria ido naquela hora. E que se ele ainda não tinha ido, a gente ainda tinha força para continuar. Lá na UTI mesmo, eu orei lá, ajoelhei, falei, meu Deus, mas o Senhor me trouxe aqui para ver meu filho, para orar para ele. Eu vou subir, eu vou ver a situação dele. Aí chego lá sem força, assim, a hora que eu cheguei na porta, Deus me empurrou, me jogou em cima do Marco Antônio. Daí eu não saí mais, não consegui sair mais. Aí lá eu profetizava a cura dele, orava com ele e foi só ter melhora, graças a Deus. Além das cirurgias que eu fiz, eu tive muitas bactérias que eu dei, coágulo no coração, bactéria no coração, tive os rins paralisados, fiz hemodiálise, eu acho que foi quase um mês de sessão de hemodiálise que eu fiz, dentre várias bactérias e cirurgias que eu fiz. Então essa foi minha luta que eu tive. Quando o Marco acordou, entre aspas, né, eu consegui perceber que ele só me olhava de um lado. Quando eu passava para o outro lado da cama, ele não me respondia com o olhar, que era uma das únicas coisas que ele mexia ainda, né? E aí eu comecei a observar isso, que ele sempre ficava me olhando só para o lado direito e não me olhava para o lado esquerdo. E foi quando, pela primeira vez, né, veio o neurologista para fazer esses exames nele. Nesse momento a gente já podia ir no hospital 2 vezes no dia, porque ele já estava despertando. A gente fez um painel de fotos para ele poder ir se familiarizando de novo com tudo aquilo. Só que nessa consulta do neurologista, o Marco fez uma ressonância e aí foi constatado que ele estava com uma hemorragia. E eu só lembro deles me contaram que quando foi tirar meu sedativo eu mexi só o lado direito, não mexi o lado esquerdo, né? Então fizeram uma ressonância da minha cabeça, viu que eu tinha dado uma hemorragia no cérebro, né? Ou seja, uma AVC hemorrágico, né, que eu dei. Me foi passado o caso, que era um paciente que estava com Covid, que estava internado há muito tempo, que chegou até a receber alta, mas que foi reinternado por conta de uma complicação. E eles tinham feito um exame de ressonância, e tinha sido verificado um hematoma na cabeça do Marco, do lado direito do cérebro, né? E ele estava bastante grave e a gente definiu que era cirúrgico, que teria que operar para drenar esse hematoma. Aí a gente abriu o crânio, né? A gente fez a cirurgia. Foi feita a drenagem do hematoma e foi deixado sem osso por conta do inchaço no cérebro. Ele teve que vir para a cirurgia, fez a cirurgia intracraniana, fez controle do sangramento, teve edema cerebral e, por incrível que pareça, ele foi superando cada etapa. Aí o Marcos, por conta de estar muito debilitado, ele teve uma complicação que a gente chama de deiscência, ou seja, ele abriu os pontos e o cérebro dele ficou exposto. Então a gente teve que fazer uma nova cirurgia para corrigir essa exposição e fazer o fechamento de novo. E depois disso ainda evoluiu com uma complicação, que é uma infecção chamada abscesso cerebral, que teve que ser reoperado também. Diz que foi uma tentativa de salvar minha vida, porque pelo tamanho da hemorragia que eu dei, que ele disse, né, a hemorragia muito grande no cérebro, falou, se fossem pacientes como outros pacientes, tinha perdido a vida. Tanto é, quando ele viu a minha ressonância, ele falou, vou chegar no quarto, esse menino vai estar apagado no quarto. Quando é que ele chegou, ele viu, estava com o olho regalado, sempre que eu tenho o olhão regalado, muito ansioso, né, chegou, ele estava com o olho acordado, todo regalado, o olhão aberto. E ela voltou a levar o bloco suru, vou tentar salvar a vida do Marco. E tanto é que ele conseguiu salvar a minha vida, hoje eu estou contando a minha história, né. Mas deu tudo certo no final, né? Aí, depois da cirurgia cerebral,
O Marco deve ter ficado mais uns 10 dias no CTI, mais ou menos. E depois a gente foi pro quarto. O Marco saiu do CTI muito desabilitado, né? O Marco não andava, não conversava, não comia, não... A todo tempo a gente tinha que ficar olhando aquela respiração dele, se realmente estava tudo certo. E ainda com uma cirurgia na cabeça, que não era nada simples, né? A nossa família é uma família que sempre buscou a Deus. Eu acho que foi a nossa força, foi a nossa segurança, foi a nosso... Porque não foi fácil. Eu acho que se não fosse a nossa fé, a gente tinha sido muito mais difícil do que foi. Né? Assim, a gente passou por muitas coisas, né? Muitas coisas. Se for colocar aqui, são inúmeras, né? Mas assim, é Deus mesmo que dá força, que a gente se apoia, né? Para conseguir passar por isso. Essa foi minha companheira nas orações, acompanhou tudo que meu irmão passou do meu lado. Cada ida no monte, né? À meio-dia, meia-noite, na roça do meu tio, vindo aqui para Patos, ela... nós ficou distante uns dias, né, amor? Você ficou lá, eu aqui, mas ela de lá buscando e adorando esse Deus vivo. Eu abracei essa causa, como o Marco, tendo ele como meu irmão. Eu aceitei, foi muito tranquilo. Ficava de lá orando, buscando por ele também. Não deixei em momento algum de buscar. Cuidei do nosso comércio, não foi fácil. Nossas crianças lá, cuidando delas e tentando ainda dar força ao meu esposo aqui, que estava aqui passando pelo momento difícil. Deixar um agradecimento primeiramente a Deus, né, que me deu a vida novamente, por tudo que eu passei, né, tantas vidas que se foram com o Covid, né, e eu fui um privilegiado por Deus de me dar a vida novamente. E eu também sou muito grato pelo Hospital Fátima, pelos profissionais que trabalham lá, não vou mencionar nomes, senão vou esquecer de alguém, por todos os profissionais do Fátima, em geral, desde o pessoal da Copa, os médicos, os enfermeiros, os pessoal que trabalha na frente lá, os porteiros, por todos, eu sou muito grato por eles, porque eu fiz uma história lá, eu cheguei lá até brinco, eu sou um rei lá hoje, porque todo mundo que eu cheguei lá conhece o Marco Antônio, é o menino do Covid, todo mundo conhece. Então eu fiquei muito famoso lá dentro, né? Entre nós a gente comentava que o Marco ele teve todas as complicações, né, que um paciente poderia ter aí durante uma hospitalização. Infecções, tanto complicações infecciosas e até complicações neurológicas. Ele teve um AVC hemorrágico, passou por neurocirurgias, então assim, ele teve várias complicações durante essa fase hospitalar. Então eu conheci, sou plantonista do CTI do HNSF, lá eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com ele nesse processo. Eu até cheguei a comentar com ele que ele ficou tão grave, que ele teve, foi um quadro tão, né, um contexto tão grave, que a gente chegou a falar, olha, não tem mais o que a gente fazer. Do ponto de vista da medicina, ele chegou no limite da ciência. E a recuperação dele, a reabilitação para ver como ele está hoje, é uma coisa que a gente não consegue explicar. A gente não consegue hoje justificar pela ciência a recuperação que ele teve. E quando o Marco saiu do hospital, aí veio o desespero. Eu preciso de uma enfermeira na minha casa, porque como que eu vou cuidar dele? Eu não vou dar conta de fazer o curativo da ferida, porque ele tinha dado uma escárie, né? Devido ao grande tempo que ele ficou na mesma posição. Eu lembro que a minha mãe falou assim pra mim, calma, espera acontecer, que você vai dar conta. Aí foi a minha maior luta, né? Quando eu saí do céu, eu saí na cadeira de roda, fiquei na cadeira de roda por 5 meses. Eu vim pra casa pensando, gente, será que eu vou ficar na cadeira de roda até quando? Para os médicos eu ia andar no mínimo um ano que eu ia voltar a andar, né? Eu voltava a andar com 1 ano. E para surpresa deles, eu comecei a andar com 4 meses. Minha força de vontade era tanta, né? E foi onde eu conheci um Matias diferente, né? Extremamente engajado, muito disciplinado e extremamente focado na reabilitação. Ele pegou muito firme com o físio, muito firme com a fono, muito seguindo as recomendações médicas assim, muito regulares e bem certinhas. Marquei uma avaliação, isso foi em 2021, e eu fui lá para avaliar o Marco Antônio. Sabia um pouco da gravidade, né? Mas não sabia a real situação. E assim, no dia que eu avaliei, foi um choque, né? Que eu não imaginava da sequela, né, que o Covid poderia causar. Eu me lembro que nas primeiras semanas eu perguntei, Marco Antônio, o que é o seu objetivo? O que você vai querer? E ele, do primeiro dia, ele falou para mim, eu quero caminhar sozinho. E
começamos desde de coisas básicas, da parte pulmonar, da parte da respiração, e com movimentos do dia a dia, na parte da funcionalidade, de virar, sentar, né, ficar de 4 apoios, depois ficar sentado, de coisa básica que a gente às vezes faz, né, no dia a dia. Na parte automática a gente nem presta atenção. Eu tive que voltar lá no início com o Marco Antônio. Eu estava brincando, o Guilherme me colocou de pé, me colocou caminhando. Foi o Guilherme. Quando ele veio para casa, ele me olhou, ele me falou: Marco, o dia que ele me viu, ele falou: o que é que eu vou fazer com esse menino? Que eu estava muito debilitado, não conseguia nem levantar o tronco, né? Não conseguia nem sentar, ficava só deitado. Estava usando fralda, vim para casa usando fralda, né? Fazendo necessidade tudo na fralda, não conseguia nem sentar para fazer banheiro. Então eu falei: gente, eu não quero essa vida para mim não. Eu falei: isso depende de mim, né? Da minha força de vontade. Eu não vou me entregar. E com muita dedicação, meu esforço, e hoje eu estou aqui andando sem nada, sem mesmo a muleta. Estou voltando a minha vida praticamente quase a vida passada que eu tinha. É muito satisfatório a gente poder acompanhar a evolução dele. Eu ver como ele estava no hospital, que ele não conseguia falar, não conseguia andar, só gesticulava, e muito pouco, porque ele não conseguia movimentar nem nada. E ver ele andando hoje em dia, ver ele lutando, ver ele conseguir tantas coisas que ele conseguiu, é muito satisfatório. E saber que eu pude participar desse momento é de grande valia. A gente fica muito feliz com essa história, né? Eu vejo que não foi um dia, foram vários momentos que a gente teve de gravidade mesmo, que a gente ficava assim um pouco desanimado, achando que o resultado não ia ser aquilo que a gente queria, mas ele superou. Eu falo que ele tem uma missão muito importante aqui na Terra, porque para Deus ter dado essa baita chance, né, dele sobreviver e estar aí com saúde plena praticamente, e agora esperando o primeiro filho, é realmente uma história e tanto. Ele é um exemplo disso também, né? Que tudo é possível, a gente não deve desistir. Então, assim, por mais que eu às vezes não acreditasse que ele fosse sair bem como saiu, em nenhum momento eu hesitei de fazer alguma coisa que tivesse ao meu alcance para ajudá-lo, entendeu? E a gente pode estender isso para o resto de toda a equipe aqui do hospital. Eu tive aí um amigo, um irmão, um parceiro agora para a vida toda. Foi muito gratificante, né? Até que o meu depois da missão cumprida, eu cheguei até a marcar uma pescaria com o Marco Antônio, levei ele para o rancho comigo, pescamos. E assim, foi uma sensação indescritível, né? Não desistam, lutem, correm atrás, que o amor, ele move montanhas. A gente contar a história do Marco, a pessoa que escuta, né, nem acredita, porque, como eu falei, foram muitos obstáculos, né, que ele passou. E eu, como cunhada do Marco, eu presenciei tudo. Um milagre, sim, verdadeiro milagre. A gente já estava sem esperanças mesmo, porque não adianta a gente chegar a hora que a gente entrega os pontos e a gente tem muita fé, mas diante das notícias dos exames que o médico falava pra gente como que ele ia ficar se ele recuperasse, com balão de oxigênio, não sabia se ia andar, se ia falar. Que se Deus coloca uma cruz, coloca um problema na sua vida, Ele te coloca para te fortalecer na fé. E isso não foi diferente na vida da Josiele, na vida da minha família, na vida do Marco. Hoje a gente vê sim a Deus mais presente na nossa vida. A gente aprendeu a buscar Ele nos momentos difíceis. A pessoa nunca pode desistir da fé. Sempre ter esperança. Deus é o maior. Assim, a fé da gente é grande. Deus traz a recompensa, igual trouxe do meu filho Marco Antônio. Graças a Deus ele está aí. Eu fiquei maravilhado em ver tudo que aconteceu, né? Maravilhado, porque ele teve um processo, mas Deus curou. O choro dura uma noite, né? O choro, mas a alegria vem pela manhã. E hoje a gente chora, né? De alegria. Só alegria mesmo, porque não tem nem palavras para descrever, né? O tamanho da alegria, da vitória. Continue assim, com esse amor, com essa união, com essa fé tão linda que vocês têm em Deus. Que agora a graça veio, o nosso neném está chegando e vamos viver. Como o Matias sempre disse agora, vamos viver um dia após o outro.
Eu só quero deixar agradecimento novamente à minha família, à minha mãe, né? Eu esqueci de agradecer a minha família em geral, a minha mãe, a minha esposa. Sou muito grato pela minha esposa maravilhosa que eu tenho, a minha sogra, que me ajudou muito, que me ajuda até hoje, ao meu pai, ao meu irmão Cicinho, ao meu tio Elde, que todos oraram muito por mim, né? Aos meus cunhados, Neto e Jéssica, ao meu sogro Luiz também, né? Eu quero agradecer a todos os meus amigos também que torceram por mim em geral. E hoje a gente segue bem, segue firme. Agora estamos formando a nossa família, né? Nós vamos ser pais, então é mais uma concretização da obra de Deus na nossa vida. E que é assim que eu quero que o nosso filho nasça, numa família estruturada, que foi o que eu precisei para passar por tudo isso, né? E tendo como frente da vida dele sempre o poder de Deus na vida de todo mundo, e que Deus pode e ele faz o que ele achar que deve, igual foi na vida do pai dele. Curtir mais a família agora, que é o que eu quero. Estou formando uma família maravilhosa, com uma esposa maravilhosa e um filho lindo. Graças a Deus, meu filho está muito saudável, parecido com o pai, muito bonito. E agora eu vou ter uma família muito boa pela frente, para fazer uma vida pela frente, né? E São Paulino também, né, seu filho? Agora eu só sei que tem mais um tricolor na área, um tricolorzinho na área agora. Meu filho já nasceu campeão de tudo, não tem mais nada para ele ganhar. Já predestinado, moleque.